apresento para vocês a primeira videoaula de almofada aqui no nosso canal. E para compor essa almofada, eu trouxe a família Barroco da Círculo. Aqui nós temos Barroco Max Color, Multicolor, Barroco Decor e Luxo. Eu espero que vocês gostem do resultado. Vamos começar. Agora você também me encontra no Instagram. Se você tiver um celular com o aplicativo do Instagram instalado, basta você clicar no aplicativo, vir em busca e digitar o meu nome, Bia_JC Ferreira. Clique no meu perfil e me siga no Instagram. Aqui você vai encontrar fotos dos meus trabalhos, fotos dos trabalhos dos alunos que fazem minhas peças pelo meu canal e também mini videoaulas, que são videoaulas de até 1 minuto que podem ajudar vocês com dicas e sugestões de melhor maneira de fazer as suas peças. Aguardo vocês aqui no Instagram. Para iniciar o trabalho, você vai precisar de uma flor. Eu vou utilizar aqui a flor Jana, que é uma flor que já tem videoaula aqui no canal, e eu vou deixar o link para o vídeo dessa flor aqui na descrição desse vídeo, ok? Vamos começar agora com o Barroco Max Color branco, número 8001. E a agulha soft 3,5 milímetros. A nossa flor precisa já ter as 8 alças de 5 correntes concluídas, ok? Vamos em qualquer uma das alças e vamos prender o fio Barroco Max Color. Vamos fazer aqui 3 correntes para subir. Essas 3 correntes irão equivaler a um ponto alto. E vamos colocar na mesma alça mais 2 pontos altos. Você vai estar fazendo aqui a metade de um leque. Esse leque nós iremos completar apenas no final da carreira. Vamos fazer uma corrente de separação. Vamos para a próxima alça, onde nós iremos fazer 3 pontos altos novamente. Mais uma corrente de separação. E dessa vez nós iremos fazer um leque completo na próxima alça. 3 pontos altos. Três correntes de separação e mais 3 pontos altos no mesmo lugar. E você vai fazer isso por toda a volta, sempre fazendo uma corrente de separação entre os leques e os 3 pontos altos. Agora, por exemplo, nós vamos fazer uma corrente de separação e na próxima alça nós vamos fazer mais 3 pontos altos. Pronto, olha só, estamos chegando aqui no finalzinho. Aqui são os 3 pontos altos que a gente fez, que eu falei logo no começo que seria a metade de um leque. Vamos concluir esse leque agora. Vamos fazer no mesmo lugar 3 pontos altos. Eu poderia, para encerrar esse leque, fazer as 3 correntes de separação. Só que como na carreira seguinte eu quero continuar saindo do meio desse leque, então eu preciso substituir essas 3 correntes de separação por um ponto que irá me deixar no meio dele. Então eu vou fazer aqui uma corrente de separação apenas, e as outras 2 correntes eu vou substituir por um meio ponto alto que eu irei fazer na terceira corrente, contando de baixo para cima. 1, 2, 3. Na terceira eu faço um meio ponto alto e isso vai me deixar no meio do leque. Vou fazer aqui 3 correntes para subir que irão equivaler a um ponto alto e vou fazer agora nesse mesmo espaço apenas um ponto alto. Eu também estou fazendo aqui a metade de um leque, só que a partir de agora o nosso leque terão apenas 2 pontos altos de cada lado. 2 pontos altos, 2 correntes de separação e 2 pontos altos, ok? Novamente eu vou encerrar esse primeiro leque apenas no final dessa carreira. Agora eu vou fazer ponto alto sobre ponto. Aqui eu tenho aquelas 3 correntes para subir, vou fazer aqui um ponto alto. Tenho mais 2 pontos altos, vou fazer um ponto alto para cada um desses pontos. Aqui eu tenho uma corrente de separação, vou fazer um ponto alto para essa corrente de separação, 3 pontos altos, então 3 pontos altos eu irei fazer novamente um sobre cada um deles. Mais um espaço aqui, mais um ponto alto. Aqui eu tenho leque, vou fazer aqui um ponto alto para cada um desses pontos altos da primeira parte do leque. Vou chegar aqui no centro do leque. Quando eu chegar no centro do leque, o que eu vou fazer? Como eu disse agora, os nossos novos leques terão 2 pontos altos, 2 correntes de separação e 2 pontos altos. Então é isso que eu irei fazer. Estou fazendo dentro do espaço 2 pontos altos, 2 correntes de separação e 2 pontos altos no mesmo lugar. E vou seguir novamente fazendo ponto sobre ponto até o final dessa carreira, até eu dar a volta no trabalho. Pronto, tô chegando aqui no final da carreira e novamente eu vou completar esse primeiro leque, fazendo agora 2 pontos altos
E novamente eu vou substituir um ponto, as duas correntes de separação, por um ponto equivalente, perdão. Como dessa vez são apenas duas correntes que eu vou precisar substituir, então eu vou fazer diretamente apenas o meio ponto alto, na terceira corrente contando de baixo para cima. A partir de agora, nessa nossa nova carreira, observe que eu estou ficando aqui bem no meio do leque. Nessa nossa nova carreira, nós vamos começar a desenhar o ponto waffle, que é o ponto central do nosso trabalho, que eu vou mostrar para vocês aqui mais adiantado, olha só, que são esses quadradinhos em relevo. Esse aqui é o nosso ponto waffle. Eu vou fazer agora a carreira A do ponto waffle, tá? Vou fazer aqui 3 correntes para subir, que irão equivaler a um ponto alto, vou fazer no mesmo espaço mais um ponto alto. É mais um leque isso aqui que eu tô deixando pela metade, tô deixando para completar no final da carreira. Aqui eu tenho as 3 correntes para subir da carreira anterior. Essas 3 correntes, elas equivalem a um ponto alto. E nela eu irei fazer um ponto alto em relevo, pego pela frente. Olha só, vou entrar com a agulha antes do ponto que eu vou trabalhar e vou sair logo depois. Vou laçar e vou puxar fazendo aqui o ponto alto. Isso aqui é um ponto alto em relevo pego pela frente. Eu vou para o próximo ponto e vou fazer de forma convencional, pegando aqui em cima, um ponto alto. Vou para o próximo ponto e já vou repetir. O nosso desenho da carreira A do ponto waffle é um ponto alto em relevo, 2 pontos altos convencionais. E assim eu sigo por toda a volta. Ou seja, no nosso próximo ponto a ser trabalhado, que é esse aqui, eu vou novamente fazer um ponto alto em relevo. E logo em seguida eu repito o ponto alto, 2 pontos altos convencionais. Repito o ponto alto em relevo e mais 2 pontos altos convencionais. Todos os pontos são de forma individual, ou seja, um sobre cada ponto, tá? Não vamos colocar pontos juntos. Vamos fazer aqui até chegar no outro canto para eu mostrar para vocês como vocês irão trabalhar quando você chegar no próximo canto, nos cantos do trabalho. Olha só, tenho mais 2 aqui convencionais. Agora eu cheguei aqui no canto, no nosso primeiro canto. Vamos fazer aqui o leque que a gente anda fazendo, 2 pontos altos, 2 correntes de separação e mais 2 pontos altos no mesmo lugar. Como o nosso módulo é quadrado, óbvio, nós temos 4 lados, certo? Nós vamos trabalhar cada lado da mesma forma que a gente trabalhou o lado anterior. Ou seja, os outros 3 lados que você vai trabalhar exatamente igual você trabalhou o primeiro. Exatamente igual. Se você, por exemplo, ficar na dúvida do que você vai fazer agora, então você volta aqui, olha só, no primeiro e você vê o que foi que você fez. No primeiro pontinho, você fez um ponto alto em relevo pego pela frente. Então, você vai fazer a mesma coisa. Vamos aqui no primeiro ponto e vamos fazer um ponto alto em relevo pego pela frente e vamos fazer 2 pontos altos convencionais seguido. Então, nós vamos fazer isso aqui por toda a volta e a gente volta com o lado B do ponto waffle. Aqui encerrando a carreira A do nosso ponto waffle. Vou fazer aqui um meio ponto alto para encerrar a carreira e para poder seguir no centro do leque na próxima carreira, olha só. Pronto. Agora nós vamos começar a fazer a carreira B. A carreira B é necessário que você entenda algumas coisas para não confundir você. Você pode seguir, fazer 3 correntes para subir e seguir trabalhando sempre com a flor para sua frente? Sim, pode. Só que para você fazer isso, você vai ter que entender que na carreira B você vai trabalhar com ponto alto em relevo pego por trás. O que muitas vezes acaba fazendo uma certa confusão para as pessoas, porque elas já estão fazendo ponto alto em relevo pego pela frente, e de repente ela tem que mudar de ponto e acaba se confundindo. Entendeu? Às vezes as pessoas se confundem, se perdem porque se acostumaram a fazer e tem que mudar de repente, tem que lembrar desse detalhe. Então, a maneira que eu acho mais fácil de fazer o ponto waffle é você trabalhar de ida e volta, mesmo se tratando de um trabalho circular igual esse aqui. Quando eu falo circular, eu falo contornando o trabalho. Não estou querendo dizer que isso aqui é um círculo, tá? Ok, eu sei que isso aqui é um quadrado. Então, qual é a maneira que eu acho mais fácil? Vocês vão fazer aqui 3 correntes para subir, 1, 2, 3, e ao invés de prosseguir
de seguir na sua frente, na sua direção, você vai virar o trabalho e vamos fazer a carreira B do ponto waffle de forma avessa, trabalhando com a peça no avesso. Olha só, a flor agora está para trás. Como você vai fazer? Vamos fazer agora mais um ponto alto no mesmo espaço, que novamente é a metade de um leque que nós iremos encerrar no final dessa carreira. Agora você precisa entender o seguinte, que é um detalhe que você vai levar para todo o resto do trabalho do ponto waffle. Enquanto você estiver trabalhando com o ponto waffle, você precisa lembrar desse detalhe, mais um detalhe. Onde na carreira anterior você fez ponto alto em relevo, na carreira que você está trabalhando, você vai fazer ponto convencional. E onde na carreira anterior você fez ponto convencional, agora você vai fazer ponto em relevo. Por exemplo, na nossa carreira A, nós trabalhamos da seguinte forma. Um ponto alto em relevo, 2 convencionais. Um em relevo, 2 convencionais. Então, na carreira B, o nosso retrato da carreira B será um convencional, 2 em relevo. Um convencional, 2 em relevo, alternando sempre entre essas carreiras, os pontos entre essas carreiras, na carreira de cima e a carreira de baixo, ok? Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos precisar saber quais os pontos que nós iremos fazer aqui inicialmente, porque inicialmente nós temos aqui o leque da carreira anterior. E o leque da carreira anterior, ele não tem uma formação. Não dá para saber se ele é ponto alto em relevo ou se ele é ponto convencional, porque ele está dentro do espaço, ele está solto. Só que agora a gente precisa encontrar, porque nós vamos trabalhar em cima dele. E a maneira da gente fazer isso é ir nos pontos que tem uma formação, os pontos anteriores que tem uma formação, e ir contando. Por exemplo, eu vou aqui na carreira A, e aqui na carreira A eu tenho um ponto alto em relevo, 2 convencionais. Você deve lembrar que o desenho da carreira A é 1 em relevo, 2 convencionais. Então vamos lá. Aqui nós temos um relevo, 2 convencionais. Então eu posso dizer que esse primeiro ponto aqui é 1 em relevo, seria 1 em relevo. E aqui do lado seria um convencional. Se tivesse mais um ponto, seriam 2 convencionais. Como só tem mais um, é um convencional. Então, se aqui seria um ponto convencional, então agora eu vou fazer sobre ele um ponto em relevo. Por quê? Porque eu vou sempre alternar. E aqui ainda há pouco eu disse que seria um ponto em relevo, lembram? Então agora eu vou fazer sobre ele um convencional. Pronto, eu já descobri como seriam os pontos sobre o leque da carreira de baixo. Agora eu já estou na parte trabalhada, na parte que os pontos têm uma formação, então agora fica mais fácil, porque eu só vou observar. Aqui, por exemplo, eu tenho 2 convencionais, então eu vou fazer 2 em relevo. Logo em seguida, eu tenho um em relevo. Olha só, esse mais profundo aqui é um em relevo, e agora eu vou fazer um convencional sobre ele. E eu vou fazer assim por toda a volta. Onde tem ponto alto em relevo, eu vou fazer ponto convencional, e onde tem ponto convencional, eu vou fazer ponto alto em relevo. Lembrando que quando eu chegar nos leques, eu vou fazer 2 pontos altos, 2 correntes de separação, 2 pontos altos. E isso não vai mudar. Lembrando também que quando eu chegar na próxima reta, ou seja, depois desse leque aqui, eu vou fazer exatamente igual eu fiz nesse. Ou seja, eu não vou precisar me preocupar em ficar procurando qual o ponto aqui, porque eu já fiz de um lado, então vai ficar mais fácil. Eu acertei de um lado, então pronto, não tem problema, porque eu vou acertar o resto, porque vai ser só eu seguir a mesma orientação. Ok, pessoal? Então nós vamos fazer isso aqui por toda a volta. Pronto, pessoal, olha só. Terminamos a nossa carreira B e agora nós iremos voltar para a carreira A. Novamente vamos fazer 3 correntes para subir e novamente nós vamos virar o trabalho. Por quê? Porque a carreira A gente trabalha com a flor para nossa frente e a carreira B a gente trabalha ela avessa. Nós vamos trabalhar sempre de ida e volta. Lembrem sempre disso, tá, gente? Tá, pessoal? Então, nós vamos continuar trabalhando. Vamos fazer aqui um ponto alto no espaço, que será metade de um leque. E agora nós vamos fazer aquela alternância de ponto. Lembrando que onde na carreira anterior nós fizemos ponto alto em relevo, na nossa nova carreira nós vamos fazer convencional e vice-versa, ok? Novamente a gente vai só precisar aqui saber quais são esses 2 pontos do leque, tá, pessoal? Para a gente poder se encontrar, para poder encaixar certinho. Aqui você vê que nós temos da carreira B 2 pontos altos em relevo. Olha só, um convencional, esse que está mais altinho aqui,
e 2 em relevo. Então, aqui é um convencional e aqui é um em relevo, já que não tem 2, fica só um em relevo. Então, agora nós vamos fazer um convencional sobre ele. E no próximo, nós vamos fazer um em relevo. Aí pronto, aí a gente chegou no desenho. Aqui nós temos 2 em relevo, então nós vamos fazer 2 convencionais. E o formato do desenho da carreira A é a mesma da anterior. Um ponto alto em relevo, 2 convencionais, tá? E você vai fazer isso por toda a volta. Chegando no final, você vai novamente virar o trabalho e novamente fazer o ponto alto em relevo, onde tem ponto alto convencional, e ponto alto convencional, onde tem em relevo, sempre alternando. E vamos fazer isso até você ter 7 carreiras no total. Olhem só, vou virar aqui pra gente contar junto, 7 carreiras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 carreiras concluídas, nós vamos arrematar o barroco Max Color branco. E agora nós vamos começar a trabalhar com o barroco multicolor amarelo, mescla amarelo. Vamos vir aqui no primeiro ponto e vamos prender o fio barroco multicolor com um ponto baixíssimo. Vamos fazer agora 2 correntes para subir. E no mesmo ponto a gente faz um meio ponto alto. Vamos fazer aqui mais 2 correntes para subir. E agora nós vamos trabalhar com uma espécie de ponto pinha envolvendo esse meio ponto alto. Vamos fazer isso por 3 vezes, tá? Por 3 vezes nós vamos colocar a agulha entre esse meio ponto alto e essas 2 correntes. Observem que tem um espaço aqui. Mas antes disso, o que é que nós vamos fazer? Nós já fizemos aqui 2 correntes. Vamos fazer uma laçada na agulha e vamos passar por esse espaço uma vez. Vamos laçar de novo. Laçamos em cima e agora laçamos embaixo. Voltamos, laçamos em cima, vamos passar pela segunda vez e vamos laçar embaixo. Puxa, laça em cima, vamos passar pela terceira vez e laçamos embaixo. Puxa, pronto, já fizemos 3 vezes. Então, vamos laçar mais uma vez em cima e essa última laçada, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos voltar para cá, para baixo, vamos pular o primeiro ponto alto. E no segundo, a gente vai fazer um ponto baixo. Só que esse ponto baixo, observem como a gente faz. Vamos laçar o fio, puxar, laça novamente. E essa nossa última laçada, a gente vai passar por dentro de todos os fios que estão envolvendo a agulha. Olha só. E agora a gente laça mais uma vez, fazendo uma correntinha para encerrar o ponto. Vamos fazer mais uma vez, só que agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer aqui mais uma corrente para subir, e dessa vez nós vamos fazer essas laçadas que imitam o ponto pinha, nesse espaço que está embaixo do pinha anterior, olha só. Bem aqui, olha só, lacei em cima, vou passar uma vez, vou laçar embaixo, puxo, laço em cima, vou passar 2 vezes, laço embaixo, puxo, laço em cima, vou passar pela terceira vez, laço embaixo, puxo, laço em cima, venho aqui na base, pulo o primeiro, no segundo eu vou fazer um ponto baixo, olha só, lacei, puxei, vou laçar de novo, nessa última puxada eu passo por dentro de todos os pontos. Vou fazer mais uma vez, 2 correntinhas, vou voltar aqui e vou passar uma, 2, 3, pulo uma e na segunda eu faço aquele ponto alto, ponto baixo, perdão, que eu vou encerrar com todos os pontos. Olha só, vai ficando assim um pinha por cima do outro, como se eles estivessem inclinados um em cima do outro. Vou fazer aqui 2 correntinhas, lacei em cima, passei uma vez, lacei embaixo, lacei em cima, passei 2 vezes, lacei embaixo, lacei em cima, passei 3 vezes, lacei embaixo, lacei em cima, vou pular o primeiro ponto e no segundo ponto livre eu vou e faço o ponto baixo, que eu vou aproveitar e fechar todos os pontos. E eu vou fazer isso, pessoal, por toda a volta. Lembrando que nós estamos trabalhando um ponto e pulando o ponto seguinte. Tem sempre um ponto livre, como vocês podem observar. E como vocês vão fazer quando você chegar aqui na curva? Na curva nós temos 2 pontos. Então, nós também iremos utilizar esses pontos. Vamos trabalhar um e vamos deixar o outro livre, seguindo a ordem, seguindo a sequência, ok?
Então, vamos lá, vamos fazer isso por toda a volta. Estamos chegando aqui no último, olhem só, vou fazer aqui o último. Vou pular a correntinha que resta e vou prender junto ao primeiro, só que com uma diferença. Como eu tô fechando a carreira e eu preciso que eles fiquem com o efeito de um em cima do outro, então ao invés de prender aqui no mesmo ponto da base, eu vou aqui em cima do primeiro ponto pinha, olha só, e aqui em cima eu vou fazer o ponto baixíssimo. Vou fazer uma correntinha para fechar o ponto pinha e não sair, e aqui eu vou arrematar. Pronto, agora que a gente já arrematou o barroco multicolor, é hora da gente começar a trabalhar com o barroco decore luxo da Círculo. Esse número é o número 333. E assim como o barroco decore convencional, o barroco decore luxo também é trabalhado de forma avessa, ok? Nós vamos precisar agora definir os 4 cantos do trabalho, ok? Porque quando nós fizemos os pontos pinhas, esses 4 cantos, eles ficaram meio bagunçados. Então, nós vamos arrumar eles agora para que eles fiquem certinho os 4 cantos. Eu vou aqui em qualquer um dos cantos, você deve lembrar que a gente fez leques quando a gente estava trabalhando ainda com o barroco Max Color branco. Em cima daqui do último leque da carreira, nós vamos ver um ponto pinha e sobre esse pinha, uma alça. Essa alça, ela tem sobre todos os pontos, olha só. E nós vamos trabalhar nessas alças agora. Sendo que esse aqui, que fica bem em cima do leque, nós vamos eleger como um dos cantos, ok? Vou nele aqui, observe que eu coloquei o trabalho avesso, tá, pessoal? Para trabalhar com o barroco decore luxo. Vou prender o barroco decore luxo nessa alça com um ponto baixíssimo, fazendo aqui 2 correntes para subir. Vou fazer no mesmo ponto um outro ponto alto. Eu fiz um par de pontos altos na mesma alça. Eu vou colocar aqui um marcador nesse segundo ponto alto. Olhem só. Pessoal, eu fiz esse marcador com alfinete de costura. Como foi que eu fiz? Eu cortei a pontinha, dobrei, enrolei. E na hora de colocar na peça, eu coloco pela bolinha, tá? Porque se eu colocar pela ponta, pode ser que ele prenda no fio e bagunce seu trabalho. Então, coloque pela bolinha e na hora de tirar, faça a mesma coisa, retire pela bolinha, certo? Então, eu vou fazer um par de pontos altos em todas as alças. Só que eu vou fazer isso contando até eu ter 36 pontos altos. Eu vou pro próximo ponto, olha só, para a próxima alça e começo. 2, vou na próxima alça e repito, 3, 4, sempre colocando 2 pares, aliás, perdão, um par de pontos altos em cada alça, até eu ter um total de 36 pontos altos. Vamos lá, pronto, olha só, 36 pontos altos. Tô contando desde o primeiro ponto alto que eu fiz, depois do ponto que está o marcador, tá? Eu não tô contando 36 ponto alto nem com as 3 correntes para subir e nem com o ponto que está o marcador. Então, o que eu vou fazer? Eu vou agora para a próxima alça, vou fazer mais um ponto alto e depois desses 36 pontos altos, nesse novo ponto alto, eu vou colocar outro marcador, ok? E agora eu vou voltar a contar 36 pontos altos. Eu não conto, tá? Esses pontos altos que estão com o marcador, eles não fazem parte de contagem alguma. Se são um par de pontos altos em cada alça, e eu fiz apenas um aqui, que é o que está o marcador, então eu vou fazer mais um ponto alto, e nesse ponto alto que vai completar esse par, eu também já começo a contar 36 com eles, tá? É 36 pontos altos sempre depois do ponto que está o marcador. Então, 1, vou para a próxima alça, vou fazer mais 2. 2, 3, na próxima alça, 4, 5. E eu vou fazer isso até eu ter um total de 36 pontos altos. E quando eu for fazer o 37º, eu vou colocar nesse 37º mais um marcador, e depois dele eu conto novamente 36 pontos altos. Lembrando que é um par de pontos altos para cada alça, e eu vou fazer isso por toda a volta. Pronto, pessoal, olha só como tá ficando o nosso trabalho. Aqui eu fiz, depois da última marcação, eu fiz 35 pontos altos, que deu certinho os pares, ok?
Ué, mas não são 36? Sim, são 36. Você deve lembrar que nós começamos o trabalho fazendo 3 pontos altos aqui, que equivalem a um ponto alto, e só no ponto depois dele é que a gente colocou a marcação. Ou seja, esse ponto alto aqui ficou livre e é ele que vai completar os 36 últimos pontos altos que a gente precisa. Vou vir aqui na terceira corrente contando de baixo para cima dos 3 pontos aqui, que formam o primeiro ponto alto, e vou fazer um ponto baixíssimo para encerrar a carreira. Pessoal, como fica um pouco mais difícil visualizar com o decore, então eu quero que vocês prestem mais atenção porque eu estou falando, ok? Bem, então é isso. Entre um marcador e outro, nós temos 36 pontos altos livres e os nossos cantos estão definidos. Vou fazer aqui 3 correntes para subir. 2, 3. Agora eu tenho o nosso primeiro marcador. Olha só, o primeiro ponto alto que está o marcador. O que eu vou fazer nesse ponto alto? Eu vou definir a curva. Nesse ponto alto eu vou fazer um leque de 2 pontos altos, 3 correntes de separação, 2 pontos altos. Tudo no mesmo ponto, nesse mesmo ponto que está o marcador, ok? Vou tirar aqui o marcador, perdão. E nesse ponto onde estava, eu vou fazer 2 pontos altos, 1, 2, 3 correntes de separação e no mesmo lugar mais 2 pontos altos. 1, 2. E agora eu vou fazer ponto alto sobre ponto alto até eu chegar na próxima marcação. E o que eu vou fazer quando eu chegar na próxima marcação? Eu vou fazer a mesma coisa que eu acabei de fazer nessa primeira marcação. Um leque de 2 pontos altos, 3 correntes de separação e 2 pontos altos. Não tem como errar, não é, pessoal? Então vamos fazer isso por toda a volta do trabalho e a gente volta para dar continuidade. Pronto, pessoal, a segunda carreira com Barroco Decor e Luxo já está encerrada. E o que nós vamos continuar fazendo o trabalho é repetindo a mesma coisa. Vamos colocar pontos altos sobre pontos altos e quando nós chegarmos nos cantos, que agora estão bem definidos com as 3 correntes de separação, nós vamos fazer mais um leque com 2 pontos altos, 3 correntes de separação, 2 pontos altos. Seguimos até o próximo canto fazendo ponto alto sobre ponto alto. E assim a gente segue o trabalho. Por quantas carreiras a gente vai seguir o trabalho? A gente vai seguir dessa forma até a gente atingir o tamanho que a gente quer para a nossa peça. Eu, por exemplo, quero para uma almofada de 45 centímetros. Aqui eu tenho mais ou menos 36 centímetros, 35,5 por aí. Então, eu vou continuar fazendo até eu ter um total de 45 centímetros. Você vai fazer até você atingir o tamanho que você quer da sua peça. Vamos lá, vamos dar continuidade. Pronto, pessoal, olhem só. Aqui eu fiz 4 carreiras com o Barroco Decor e Luxo. E vou medir para vocês verem. Olhem só. Aqui eu tenho mais ou menos 42 centímetros, certo? Eu vou parar por aqui. Aí você me pergunta, ué, mas não era 45 centímetros? Sim, pessoal, é 45 centímetros. Só que se eu for fazer mais uma carreira, uma volta inteira, o que vai acontecer é que eu vou ter mais de 45 centímetros. E nesse caso, é melhor que fique para menos do que para mais. Por quê? Porque quem é crocheteira sabe que os pontos, eles têm uma certa elasticidade, os pontos, tá? Eles ficam com uma certa elasticidade. E se você fizer o tamanho certinho de 45 ou maior, é provável que com o peso do material ela fique grande, acabe ficando grande. Mesmo que você faça 45 centímetros certinho, é provável que isso aconteça. A possibilidade disso acontecer é muito grande, da capa ficar maior do que a almofada, ok? Então, nesse caso, nós vamos parar por aqui. Nós vamos parar com menos, tá, pessoal? Sempre dê preferência a parar com menos. E nós vamos passar para a parte de trás da capa, ok? Na nossa parte de trás, a gente vai para o Barroco Max Color 8001, que é o Barroco Max Color branco. Voltei aqui com o Barroco Max Color branco. Vou fazer aqui 4 correntes. 1, 2, 3, 4. A primeira corrente dessas 4, eu fiz ela um pouquinho maior do que as outras, porque eu vou usar ela como núcleo.
vou fazer aqui 2 pontos altos. Essas outras 3 correntes que a gente fez, elas já equivalem a um ponto alto. Então, eu vou ter aqui um total de 3 pontos altos juntos. 3. Vou fazer aqui 3 correntes de separação. E na mesma base, naquela primeira correntinha, eu vou repetir 3 pontos altos. 1, 2, 3. Mais 3 correntes de separação e mais 3 pontos altos na mesma base. 2, 3. Vou repetir 3 correntes de separação e mais 3 pontos altos no mesmo lugar. 3. Agora, para fechar, eu vou fazer aquela substituição, a mesma substituição que eu fiz na parte da frente. Vou fazer aqui, ao invés das 3 correntes, vou fazer uma única corrente e um meio ponto alto que eu vou prender na terceira corrente, contando de baixo para cima. Isso porque eu quero ficar no centro dessa separação. Olhem só. Vou fazer agora 3 correntes para subir, 3 correntes que irão equivaler a um ponto alto. E vou fazer aqui mais 2 pontos altos. 1, 2. Isso aqui vai ser a metade de um leque, e esse leque eu vou encerrar no final dessa volta. Vou fazer uma corrente de separação, vou para o próximo espaço, e nesse próximo espaço eu vou fazer um leque inteiro dessa vez. 3 pontos altos, 3 correntes de separação e mais 3 pontos altos no mesmo lugar. 1, 2, 3. Observem que de um leque para o outro, eu estou fazendo apenas uma corrente de separação. Uma correntinha, vou para o próximo espaço e vou repetir o leque. E vou fazer isso até o final da carreira. Estou chegando aqui no final, já fiz aqui a última corrente, vou vir para o mesmo espaço onde eu comecei a fazer o primeiro leque e vou completar esse leque, fazendo 3 pontos altos, fazendo uma corrente apenas e substituindo as outras 2 correntes por um meio ponto alto que eu vou fazer na terceira corrente de onde nós iniciamos essa carreira. Olhem só. Vou fazer aqui 3 correntes para subir, que irão equivaler a um ponto alto. Vou fazer 2 pontos altos dentro do leque. Aqui eu tenho novamente mais uma metade de um leque. Vou fazer uma corrente de separação, sempre uma corrente de separação, separando os leques do outro. E dessa vez nós vamos também fazer grupos de 3 pontos altos, que eles ficarão sempre nos espaços, entendeu? Onde temos aqui uma corrente de separação, nós vamos sempre colocar grupos de 3 pontos altos. Fez o grupo de 3 pontos altos, fazemos novamente mais uma corrente de separação, vamos para o próximo espaço e vamos repetir o leque. E a gente vai fazer isso por toda a volta e por quantas carreiras for necessário, até a gente atingir o mesmo tamanho da parte da frente da nossa capa. Ok? Lembrando que isso aqui é apenas uma sugestão da parte de trás. Se você quiser fazer de uma outra forma, você pode fazer. Se você quiser fazer igual ao que você fez na frente, você também pode fazer. Enfim, vamos fazer até a gente atingir o mesmo tamanho da parte da frente, ok? Vamos lá. Pronto, pessoal, eu terminei aqui a nossa parte de trás da nossa almofada. E aqui, de um centro para a borda, nós fizemos 14 carreiras. Vou medir aqui para você ver qual o tamanho que deu. Aqui deu mais ou menos 41 centímetros e meio. A parte da frente deu 42, a parte de trás deu 41,5. Essa pequena diferença é irrelevante, tá, pessoal? Não faz não muda muito a questão do trabalho, até mesmo porque, como eu já expliquei, o tecido ele estica um pouquinho, então isso ajuda um pouco na nossa capa. Agora nós vamos unir as duas peças. Para unir as duas peças, eu irei utilizar o fio Barroco Max Color número 3635, que é esse vermelho aqui. Eu quero lembrar para vocês o seguinte: esses dois módulos, eles têm, contando de uma extremidade para outra, quantidades de pontos diferentes. Isso vai fazer com que, na hora que a gente venha distribuir os pontos prendendo as duas partes, essas duas partes elas tenham uma distribuição de pontos diferentes. Nós vamos pular a quantidade de pontos diferentes da parte de trás para a parte da frente. Vou explicar melhor na prática, creio que você talvez não tenha entendido o que eu quis dizer. Vou explicar melhor na prática. Bem, você deve lembrar que
os nossos cantos, eles estão definidos por essas 3 correntes. O cantinho do trabalho é exatamente aqui, essa correntinha do meio, ok? Isso aqui também se repete na parte feita com o Barroco Decore, na parte vermelha, ok? A correntinha do meio é a parte central. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos começar a unir por ela. Coloquei a agulha aqui no segundo ponto, que é o ponto central, a corrente central, e vou fazer a mesma coisa aqui na parte do decore. Nesse canto aqui, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Como eu vou estar partindo de um ponto baixíssimo, eu vou fazer 7 correntes. Por quê? Porque ponto baixíssimo não tem altura. Então, eu vou fazer 7 correntes. 3, 4, 5, 6, 7. Na nossa parte branca, eu vou pular 4 pontos inicialmente. Vou pular 4 pontos. Quando eu falo 4 pontos, eu estou falando de ponto alto, estou falando de corrente, ok? Então, aqui, 1, 2, 3, 4. E no quinto ponto, eu vou colocar a agulha. E vou aqui para a parte vermelha. Na parte vermelha, eu irei pular 5 pontos, também contando com essa primeira correntinha aqui. 1, 2, 3, 4, 5. E vou colocar a agulha no sexto. Eu pulei 5 e coloquei a agulha no sexto. E aqui eu vou fazer um ponto baixo. Como o ponto baixo tem a altura de uma corrente, então eu vou fazer, a partir de agora, 6 correntes, e não 7, como eu fiz inicialmente. 4, 5, 6. Vou vir aqui na parte da frente, e a partir de agora, na parte da frente, eu vou pular 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5. E vou colocar a agulha no sexto. E já aqui na parte vermelha, eu vou pular 4 pontos a partir de agora. 1, 2, 3, 4. E vou colocar a agulha no quinto. Vou fazer um ponto baixo. Vou fazer novamente 6 correntes. Na parte branca, eu vou pular novamente 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5. E ponho a agulha no sexto. Eu vou fazer isso, vou seguir fazendo isso agora, tá? Pulando sempre aqui na parte branca 5 pontos e prendendo no sexto. E na parte vermelha, eu vou pular 4 pontos. 1, 2, 3, 4. E vou prender no quinto, prender com um ponto baixo. Eu vou seguir fazendo assim até eu ter um total de 9 alças. Eu tenho aqui já 3 alças prontas, tá? Eu vou fazer mais 6 alças dessa forma, fazendo 6 correntes, 5, 6, pulando 5 pontos da parte branca, 1, 2, 3, 4, 5, colocando a agulha no sexto, e pulando 4 pontos da parte vermelha, 1, 2, 3, 4, colocando a agulha no quinto, fazendo assim um ponto baixo. Vamos lá, até a gente ter um total de 9 alças. Pronto, pessoal, olha só, já fiz as 9 alças e agora tô chegando aqui no finalzinho. Nesse finalzinho, a diferença é que na parte branca, nós vamos pular agora apenas 4 pontos. Vamos fazer aqui 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos pular 4 pontos da parte branca. 1, 2, 3, 4. E no quinto ponto, que é justamente a correntinha do centro, nós vamos colocar a agulha. Já aqui na parte de trás, nós vamos continuar pulando 4 pontos. 1, 2, 3, 4. E no quinto, que é justamente a correntinha do centro, a gente coloca a agulha e faz um ponto baixo. Bem, agora nós chegamos na nossa segunda reta. Na nossa segunda reta, pessoal, nós iremos trabalhar distribuindo os pontos da mesma forma que a gente fez na primeira. Ou seja, se você não lembra, volta o videozinho, tá? Até chegar aqui no começo e faz tudo de novo agora na segunda reta. A única diferença é que você não vai precisar começar o trabalho com 7 correntes, apenas com 6, porque nós vamos partir de um ponto baixo. Você vai fazer isso, 1, 2, 3, 4, 5, 6... Aí aqui, na parte branca, nós iremos pular 4 pontos a princípio, 1, 2, 3, 4, colocando a agulha no quinto. E na parte vermelha, nós vamos pular 5 pontos iniciais, 1, 2, 3, 4, 5, colocando a agulha no sexto. Fazemos pontos baixos e agora 6 correntes.
4, 5, 6. A partir de agora, a gente começa a pular 5 na parte branca e 4 na parte vermelha. Fazendo isso até o final, repetindo o mesmo trabalho que a gente fez aqui na primeira parte. Você vai fazer isso por 3 retas. Nós estamos trabalhando agora a segunda reta. 3 retas. Quando você chegar na quarta reta, você vai continuar fazendo isso da mesma forma, só que pegando apenas a parte com o decore, tá? Porque ela precisa ficar aberta de um lado. Então, você vai fechar dessa forma por 3 retas e na quarta reta você continua fazendo as alças, porém apenas na parte com o decore. Vamos fazer isso quando a gente encerrar, a gente volta. Pronto, olha só, já dei a volta em toda a peça e eu tô chegando aqui bem onde eu comecei e bem no ponto baixíssimo eu vou fazer outro ponto baixíssimo para poder encerrar a nossa parte de alças. Agora eu vou começar a fazer pétalas iguais às pétalas da flor Jana, ok? Então, quem acompanhou a construção da flor Jana não vai ter trabalho de fazer essas pétalas. Vou fazer aqui 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Essas 5 correntes equivalem a um ponto alto triplo. Eu vou virar aqui o trabalho para fazer as pétalas na parte da frente, tá? Vou vir aqui na primeira alça e dentro dessa primeira alça eu vou fazer 4 pontos altos triplos. Eu vou fazer o primeiro ponto alto triplo bem devagarzinho para quem não conhece. Vou laçar o fio na agulha 3 vezes, 3. Vou passar aqui por baixo, laçar de novo e puxar. Laço mais uma vez e vou passar por dentro das 2 alças mais próximas da ponta da agulha. Vou laçar de novo e vou repetir por dentro das 2 alças mais próximas da ponta da agulha. Laço novamente e repito. Laço mais uma vez até ficar só uma alça na agulha. Aqui é um ponto alto triplo. Vou fazer mais 3. Vou fazer um pouquinho mais rápido agora. 1, 2, 3, totalizando 4 alças dentro da agulha. Vou fazer agora 4 correntes para descer. Vou vir aqui nesse ponto baixo que separa uma alça da outra e sobre ele eu vou fazer outro ponto baixo. Isso aqui vai me dar outro ponto alto triplo. Ou seja, vou ter aqui uma pétala com 6 pontos altos triplos no total. A partir de agora, como eu vou partir de um ponto baixo, eu vou precisar fazer apenas 4 correntes, que somado ao ponto baixo vai representar um ponto alto triplo. E eu vou fazer mais 4 pontos altos triplos dentro da alça. 1, 2, 3, 4. Vou fazer 4 correntes para descer e vou fazer um ponto baixo sobre o ponto baixo. Assim eu termino mais uma pétala. Olhem só, tenho 2 prontas. Eu vou fazer isso por todas as alças do trabalho, ok? Vamos lá. Pronto, pessoal, olha só. Já fiz as folhinhas por volta de toda a peça e agora a gente vem com o barroco multicolor verde, número 93, 92 e vamos praticamente fazer tudo de novo. Vamos pegar aqui qualquer um dos lados, a gente vem aqui embaixo de qualquer uma das folhinhas que a gente fez, vamos puxar essa folhinha para frente, porque a gente vai trabalhar aqui, nós vamos fazer novas alças, novamente pegando a parte da frente e a parte de trás, tá? Pra gente ajudar a fechar ainda mais a nossa almofada. O que foi que eu fiz aqui? Vou mostrar aqui pra vocês de frente. Eu tô aqui com o ponto baixo, que une uma alça na outra, e vou pular um ponto. No segundo ponto aqui do decore, eu coloco a agulha pegando também uma correntinha da parte de trás, ok? Só que eu vou fazer isso com a agulha vindo de trás pra frente, trás pra frente. Pronto. Agora eu vou fazer o ponto baixíssimo. Vou fazer novamente, já ia fazer um ponto baixo. Vou fazer aqui novamente 7 correntes. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7. Vou para a próxima folhinha, para baixo da próxima folhinha, e vou repetir a mesma coisa. Vou pular o primeiro ponto alto do decore e no segundo eu coloco a agulha pegando junto o ponto de trás. Aqui eu faço um ponto baixo e a partir de agora eu começo a fazer 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou para a próxima folhinha, venho aqui, pulo o primeiro ponto alto e no segundo eu coloco a agulha pegando também um ponto alto da parte de trás. E aqui eu faço um ponto baixo. Pessoal, eu vou fazer isso por toda a volta, ok? Quando a gente terminar de fazer as alças com o fio Barroco Multicolor verde, a gente volta para começar a fazer as folhinhas. 3, vamos lá, 4, 5. Pronto, tô aqui encerrando, tô vindo aqui fazer a última alça e vou fazer um ponto baixíssimo junto àquele ponto baixíssimo onde eu iniciei essas alças com o fio multicolor verde. Agora eu vou fazer mais folhinhas iguais a essa aqui, só que vai ter uma pequena diferença. Vamos fazer 5 correntes para subir, 4, 5, essas 5 correntes irão equivaler a um ponto alto, e dessa vez, um ponto alto triplo, perdão, e dessa vez nós vamos fazer 5 pontos altos triplos dentro da alça. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto, 5 pontos altos triplos dentro da alça. Agora vamos fazer aquele ponto alto triplo para descer. 4 correntes, 4, e vamos fazer um ponto baixo sobre o ponto baixo das alças. Terminamos assim a nossa primeira folhinha com o verde. Vamos agora, a partir de agora, subir com 4 correntes. 1, 2, 3, 4. E vamos fazer aqui 5 pontos altos triplos dentro das alças. Depois a gente faz 4 correntes e um ponto baixo. E vamos fazer assim em todas as alças, até a gente ter terminado o nosso trabalho. Você vai fazer isso por toda a volta. Quando você chegar aqui no comecinho, você vai encerrar com um ponto baixíssimo e o seu trabalho vai estar dessa forma. Pronto, pessoal, olha só. Nós já estamos chegando bem pertinho do final da nossa capa e agora a gente vai pôr os botões para poder encerrar o nosso trabalho de hoje. Para essa etapa do trabalho, nós vamos precisar de um fio de costura, que eu vou usar uma linha branca, e uma agulha de costura também. Vou precisar também de 4 botões iguais a esse aqui. Esse botão ele tem mais ou menos 15 milímetros. Se você quiser usar um pouquinho menor, você pode, porque nós iremos utilizar como caça do botão essa área aqui dos pontos altos, ok? Entre um ponto alto e outro. Ou seja, se você tiver um pouquinho menor, um botão um pouquinho menor em casa, ele serve, ok? Mas cuidado para não pegar um tão pequeno. Bem, aqui eu já coloquei 3 botões e nós vamos colocar o quarto juntos. Como foi que eu fiz para distribuir os botões, para que eles ficassem numa distância certinha ou aproximada? E onde foi que eu coloquei? Eu coloquei os botões, ele tá preso na parte da frente da capa, na primeira carreira do Barroco Decore, na abertura, ok? Você deve lembrar que nós deixamos um lado aberto, ele está na primeira carreira da abertura, ok? Peguei aqui a primeira carreira do Barroco Max Color branco e coloquei aqui em cima, para ficar bem certinho. E como foi que eu distribuí? Eu vim aqui pro leque, olha só, nós temos aqui o primeiro leque. Vim aqui para um grupo, eu vou chamar isso aqui de bloco, tá? Esses 3 pontos altos aqui eu vou chamar de bloco. Pulei um bloco e no segundo bloco, na direção do segundo bloco, eu preguei um botão. Preguei um botão pegando o ponto alto do Barroco Decore. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como você vai pegar esse ponto alto, ok? Certo. Depois dele, o que foi que eu fiz? Eu pulei mais 2 blocos, 1, 2, e na direção do terceiro bloco, eu preguei o outro botão. Aí eu repeti, pulei 2 blocos, e na direção do terceiro bloco, eu preguei o terceiro botão. E nós vamos fazer a mesma coisa. Vamos aqui, primeiro e o segundo bloco,
E na direção do terceiro bloco, nós vamos pregar o quarto e último botão. Bem, vou pegar aqui um ponto alto que esteja na direção desse bloco, que nós iremos utilizar como casa. Vou pegar o ponto alto que está na direção da seguinte forma: eu vou colocar a agulha de um lado para o outro, porém eu vou pegar apenas os fiozinhos de trás do ponto. Infelizmente não tem como você perceber, porque o fio decore atrapalha a visão, como eu já disse aqui várias vezes nesse vídeo. Entretanto, o que você tem que entender é que você vai pegar os fiozinhos de trás do ponto alto, de modo que a agulha não apareça na frente, ok? A agulha não está aparecendo na frente. Vou aqui puxar a agulha. Não vou puxar todo o fio. Por quê? Porque eu vou precisar dessa pontinha aqui para fazer o arremate no final. Então, eu não vou puxar todo o fio, vou deixar uma pontinha. Nosso botão escolhido tem 4 terminais. Eu vou entrar num terminal qualquer, de trás para frente, e vou voltar no terminal que está em sua direção, na sua diagonal, olha só. Vou voltar. E agora o que eu faço? Agora eu vou entrar de novo na mesma direção que eu entrei a primeira vez com a agulha e nos mesmos fios, tá? Vou puxar novamente, sempre segurando essa pontinha aqui para ela não sair. E agora eu vou fazer a mesma coisa. Vou entrar agora num terminal vazio. Observe que eu já usei 2 terminais, eu vou usar os outros 2 terminais agora que estão vazios. Entro em um e volto no outro. Puxo. Vou pegar aqui as 2 pontas, tanto aqui está na agulha quanto aqui está na sobrinha no final da linha, e puxar para que o botão fique bem justo. Só que eu vou repetir o processo de cruzar o fio no botão mais uma vez. E eu posso fazer isso quantas vezes eu quiser. Quanto mais eu cruzar o fio no botão, mais seguro o botão vai ficar. Olhem só, eu vou voltar pelo mesmo lugar onde eu fui com a linha, eu entrei com a linha pela primeira vez, e vou repetir. Entro no terminal de trás para frente e volto no terminal para fazer o cruzamento do botão. Vou entrar novamente pelo mesmo caminho e vou agora entrar nos outros 2 terminais. Eu vou entrar 2 vezes em cada par de terminal. Se eu quiser fazer isso mais uma vez, eu faço. Se eu quiser fazer mais 2, eu faço. Enfim, quanto mais eu fizer, mais seguro o botão fica. Agora eu vou entrar novamente na parte de trás. Pessoal, essa aqui é a minha maneira de pregar o botão. Pregar um botão, cada um tem a sua maneira. Então, você não precisa fazer igual o que eu estou fazendo. Você só dá atenção na distribuição do botão para que ele fique numa distância bem aproximada um do outro, tá? Mas a maneira de pregar, você faz como você achar melhor, tá? Aí, agora eu peguei as 2 pontas e estou amarrando, dando nó. Dei um, meu fio ficou um pouquinho pequeno. 2, 3 nós. Uma dica que eu dou quando a gente faz nós ou arremate é sempre colocar um pinguinho de cola. Pode ser a cola universal da Círculo, que é excelente, bem em cima do nó para que ela não solte, tá? Mas sempre faça isso quando você já tiver certeza que o seu trabalho está terminado ou que você não vai precisar desmanchar aquele detalhe, porque se você colar e precisar desmanchar a peça, a cola vai atrapalhar você e você pode vir a perder o material, tá? Então, pessoal, agora eu vou colocar o enchimento e você vai ver o nosso trabalho encerrado. Pronto, pessoal, olha só, essa aqui é a nossa videoaula encerrada. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula. Se vocês gostaram, não deixem de dar um joinha aí no nosso vídeo para poder ajudar o nosso vídeo. Não se esqueça também de se inscrever no nosso canal e de assinar as notificações para que você sempre seja avisado quando tiver novo vídeo aqui no canal. Aproveite também e compartilhe o nosso vídeo em todas as redes sociais que você participa, ok? Vou ficando por aqui. Beijos e até a próxima.